aqui que eu acho que tem 3 pontos que a gente pode falar desse emaranhado todo, né? O primeiro é o ponto que o Marcelo tocou, que é da legitimidade, né? Do status de quem está falando e a legitimidade que aquela informação ganha. Isso é objeto de estudo da sociologia da ciência numa área de expertise, né? Então, tem alguns autores, Turner, Collins, Evans, que já categorizavam, né, o tipo de expertise, levando em consideração os pesquisadores também, mas outras categorias como médicos, que têm um status social, né, que às vezes acabam falando pela ciência também, né. Essa legitimidade, ela traz esse status, quer dizer, ele traz uma legitimidade para aquela informação, seja a pessoa ou não conhecedora daquele assunto, né, então já vem com aquela pessoa, com o que ela representa, com a categoria que ela faz parte, que ela representa, de novo, retomando os médicos, né, de uma forma geral, mas também pesquisadores, né, que você fala como cientista, ele estuda uma área específica, então não necessariamente ele pode opinar sobre outras, sobre qual ele não tem o domínio, né. Esse tipo de legitimidade e expertise, ela muda, exatamente por isso, né? Eu sou um cientista, não é por isso que eu sou um expert para falar de qualquer coisa. Eu sou para aquela área em qual eu atuo. Então, se o assunto for outro, se eu sou biomédica, eu for falar de desmatamento, eu não sou uma expert naquele assunto, né? Apesar de ser cientista, por exemplo, né? Então, a nossa posição e a posição das pessoas como experts vai mudando determinado assunto e o contexto, né? Então, não é porque é cientista que ele é um expert naquele assunto. Mas isso não necessariamente passa para a população de uma forma geral, porque tem um status, né? Daquela ocupação que a pessoa tem. Nesses estudos de expertise, esses autores colocam uma categoria que é a expertise interacional, que seria exatamente o do jornalista de ciência, por exemplo, que ele não é o expert naquele assunto, ele não é um pesquisador naquele assunto que ele está noticiando, mas ele tem a capacidade de transformar, né, de decodificar aquela informação, porque ele conhece aquele processo, ele acessou as pessoas que de fato têm aquela informação, né, aquelas evidências científicas, e ele passa para um outro público. Então, ele faz esse papel de tradução que se fala, né, e que já foi muito criticado, porque é uma questão só de traduzir, não é simplificar a linguagem, né, quando a gente fala de linguagem, e não é mesmo, né, não é simples você transformar a linguagem, e a própria tradução não é algo simples, né, se você pegar os tradutores, de fato, né, de obras literárias, não é um trabalho simples, né. Você passar de uma língua para outra não é só jogar no Google Tradutor, você tem que achar nuances daquelas palavras, é a mesma coisa nesse sentido de traduzir, né? É um trabalho complexo também. E existem pessoas que fazem isso, né? Seja um cientista que consiga falar com uma população mais ampla, talvez até sobre assuntos que ele não domina, mas se ele for partir do papel dele de comunicador e não de cientista, né? Ou jornalistas também, outros tipos de comunicadores. Daí, chegando na fake news, a gente falou das crenças, né, das pessoas aceitarem informações que reforcem as suas crenças. Tem alguns estudos de percepção que mostram que aí também a coisa não é tão simples, né? Então, se a gente pegar os movimentos que são céticos em relação às mudanças climáticas, já foi verificado, por exemplo, em países da Europa, que essa posição de ser cético em relação às mudanças climáticas tem uma relação com quanto conservador ou não conservador aquela pessoa é. Então, tem uma relação. O fato da pessoa ser conservadora, ela tende a não aceitar mudanças climáticas, a partir dessa posição que ela tem na vida de uma forma geral. Os movimentos anti-vacinas, por outro lado, já não. Não são pessoas necessariamente conservadoras que fazem parte de movimentos anti-vacina. Tem muita gente com alta escolaridade, com conhecimento científico e que também são contra a vacina por motivos outros, de estilo de vida, que seja. Então, algumas coisas têm relação e outras não, nesse sentido de crença, né? E o terceiro ponto que o Marcelo mencionou, e que a Regiane também, da responsabilidade, né? Então, pensando nos cientistas e jornalistas em relação às informações que são passadas, eu acho que, do ponto de vista dos jornalistas, a responsabilidade é óbvio, que é dele, ele que está colocando lá, ele inclusive está assinando, né, a matéria que ele está fazendo,
E o jornalista, ele funciona como gatekeeper da informação para a sociedade. Então, a partir do momento que o jornalista ou que o editor decide colocar um assunto em pauta, fazer uma matéria sobre aquilo, ele vai passar para a sociedade. E para muita gente que talvez nem estivesse pensando nesse assunto. Então, ele vai jogar o assunto, né, também para a sociedade. Então, isso é muito importante do ponto de vista de jornalismo, pensando em ciência especificamente. Se você vai falar de um assunto, tem a premissa, né, do jornalismo, de ouvir os dois lados, né, quando você for falar de algum assunto. Só que é importante que aquele jornalista investigue muito bem aquele assunto antes de assumir quais são os lados e o peso que ele vai atribuir, né, para aqueles lados. Porque o fato de existirem dois lados não quer dizer que eles tenham o mesmo peso. Daí, de novo, mudanças climáticas. Tem 99,5% da comunidade científica um consenso entre esse grupo enorme e renomado que, de fato, tem um aquecimento global que é causado por ações do homem, né, antropogênica. E existe aquele 0,5 que não, e que é cientista também. Então, se você vai fazer uma matéria e colocar duas pessoas, uma falando a favor, outra contra, você está passando uma imagem de que aquelas duas opiniões ou que as evidências estão divididas, quando não. Então, é esse tipo de responsabilidade que eu acho que o jornalismo de ciência tem que ter, né, de apurar muito bem, não só aquela informação, mas o estado da arte, né, daquela área de pesquisa, para poder fazer um retrato minimamente fiel, né, ao trazer as vozes, né, para o público. Do lado dos pesquisadores, eles têm a responsabilidade de trazer as evidências científicas para aquele argumento, seja no formato de uma entrevista, seja divulgando seu próprio trabalho, né, que você desenvolveu uma pesquisa, um estudo, seja fazendo um artigo de opinião ou dando uma entrevista para um jornal na TV. Então, trazer a evidência científica que ele pode trazer, né, e que existe para aquele assunto, porque, de novo, não adianta um pesquisador ir lá e emitir a sua opinião sobre um assunto que ele não sabe, que ele não tem acesso a essas informações, ou não procurou saber essas informações científicas, né? Aquele dado que a Giane trouxe da pesquisa de percepção pública, que mostra que aquelas barrinhas grandes, né? Como que as pessoas enxergam os cientistas, né? Pessoas muito inteligentes, né? Aquelas barrinhas bem grandes. Se você for ver ao longo dos anos, né, das 3 pesquisas, isso vai caindo. Ainda é o maior, mas ele vai caindo. 2019 era o menor entre os 3 anos, né? Por outro lado, aquela segunda categoria, que são pessoas comuns, mas que estudam bastante ou que se especializaram tal, ela vai crescendo. Ou seja, eu acho que isso é importante porque aquela visão quase romantizada que as pessoas têm e otimista, né, de uma forma geral da ciência, que é uma coisa, né, boa, tal, ela vai mudando, mas ela não é para um lado necessariamente negativo, né? Porque é um sinal que as pessoas também valorizam, porque se o cientista é uma pessoa comum, mas que se especializou, né, uma pessoa esforçada, tal, naquele assunto, também é uma forma positiva de enxergar, mas é uma visão um pouco mais crítica e um pouco mais próxima da realidade de fato, né? E por isso que eu acho importante que os cientistas cada vez mais falem com a população nos diversos formatos possíveis e com todas as responsabilidades disso, seja colocando a cara na TV, dando uma entrevista para um veículo impresso, um portal online, porque é uma forma de aproximar, das pessoas verem que o cientista é uma pessoa comum, né? Isso aproxima, isso humaniza o cientista e é uma forma de aproximar a própria ciência da população. E aproximar não é só a informação científica em si, é todo o processo, né? Eu acho que isso vai derrubando cada vez mais as barreiras e aproximando esses mundos, né? Eu concordo. Você mencionou, Ana, que o jornalista tem esse papel de gatekeeper, né, da informação, né, para a comunidade em geral. O ponto que eu levanto agora é justamente em direção às redes sociais, né, e essa facilidade que qualquer pessoa tem de montar um canal e disseminar informações. A partir desse momento também a gente percebe que o número de pesquisadores, né, ou de pessoas com formação científica que busca se tornar um divulgador também aumenta, inclusive com muito sucesso, né? A gente tem exemplos aí, né, de pessoas como o Átila Yamarino, né, que são pessoas que estão quase que diariamente
não só nas redes sociais, mas na imprensa, né, na grande imprensa, né, a Natália Pasternak e assim por diante. Então, a minha pergunta é, vocês acham que essa função de gatekeeper dá para ser dividida também com o cientista que parte para essa carreira de divulgador científico? Ou seja, abre-se talvez uma nova perspectiva, um novo nicho para o pesquisador trabalhar com esse tipo agora de matéria-prima? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista que qualquer, né, profissional de qualquer área, inclusive o cientista, ele pode, de certa forma, desenvolver habilidades para se comunicar, seja via redes sociais ou seja por qualquer outro formato de comunicação, né? Eu acho que a habilidade com a comunicação, e aí aquilo que eu falei anteriormente também, essa coisa da transversalidade da comunicação nas nossas vidas, da presença, da facilidade que você tem hoje para a produção de conteúdos, ela é importante, né? E ela está aí, né? Então, eu acho que se a maioria dos pesquisadores, dos cientistas, nós, né? Até me coloco um pouco nesse sentido, né? Acho que trabalho em divulgação científica e divulgo super pouco as minhas pesquisas, né? Poderia ter, de repente, formatos para falar sobre aquilo que eu faço e não faço, né? Então, eu acho que isso, Marcelo, é até um objetivo, assim, de pensar essa cultura da divulgação científica na universidade, né? Treinar, por exemplo, os nossos pesquisadores para eles manejar... Então, essa coisa que a gente fala do media training mesmo, né? Falar para os nossos pesquisadores sobre os meios, dizer que é importante eles divulgarem essas... Não estou dizendo que cada pesquisador... Veja, você é um bom exemplo disso, né? Você, de certa forma, se preocupa para ir além da produção da ciência para os pares, né? Então, você escreve os papers, você tem grupo, você tem laboratório, você está na atividade de pesquisa cotidiana, mas você desenvolve uma habilidade que é tua para fazer com que esse conhecimento seja socializado e se popularize, enfim, né? Seja pelo artigo na Bora e tal. Então, eu acho que a missão um pouco da Agência Escola, que aí eu acho que ela é bem, né, bacana, mas é grande, é a gente tentar fazer um pouco isso, né? Criar estratégias não só de cultura da divulgação científica, mas de treinamento para que os professores consigam fazer isso, né? Tenham uma facilidade. Porque daí vai da timidez, vai de não querer, de não gostar dos meios, mas tem também uma coisa que eu mencionei que me chama atenção na agência, quando a gente faz contato com algum pesquisador, e daí principalmente a Shirley, que é a nossa jornalista, né, que cuida da equipe, quando ela procura determinados jornalistas, tem várias dificuldades, vários cientistas têm várias dificuldades por eles não quererem dar uma entrevista ou porque eles não, né, quererem responder a determinado veículo de imprensa. Que vai desde isso, né? Eu tenho vergonha, eu não sei falar com termos que não sejam os termos que são próprios do mundo científico. E, assim, eu acredito que falar para esse veículo de imprensa vão distorcer a minha informação e eu tenho medo que aquilo que eu faço seja entendido pela comunidade como algo que não tem nada a ver com isso, né? Que entra muito no que a gente falou, na questão, principalmente do que a Ana falou, né? De um jornalista que muitas vezes vai fazer o uso daquela informação do cientista, né? Não pesando os lados para aquela informação chegar na população. Então, eu acho, né, fundamental que a gente consiga desenvolver estratégias para que todo mundo pudesse, de certa forma, ter uma alfabetização midiática, entender como é que os veículos de mídia funcionam. A Ana mencionou aqui antes, né, quais são os critérios de noticiabilidade, porque nem tudo que é produzido é notícia, né, Ana? A gente tem muito isso, né? Os pesquisadores mandam muita coisa para a gente, mas o que é notícia, né, de verdade, nos critérios de noticiabilidade, né? Relevância, ineditismo, isso que a gente já mencionou aqui. Outra coisa é tentar fazer também com que esses pesquisadores, eles desenvolvam aí a própria condição de divulgadores, porque isso é necessário.
né? Então, assim, a gente recebe muito isso lá na agência. Ai, será que vocês podem fazer os vídeos do meu grupo de pesquisa? Né? Será que vocês poderiam fazer as cartilhas e os materiais de divulgação de um projeto? Né? Claro que a gente gostaria de fazer, né? Mas eu não tenho nem braço para fazer isso, a agência é muito pequena. Então, esse processo de alfabetização para midiática, né, para produzir conteúdo, eu acho que é urgente, eu acho que tinha que estar dentro dessas políticas. Ajudaria a agência escola, mas ajudaria a Bore, ajudaria, né, a fazer essa rede de divulgação científica acontecer, né? É isso. Entendi. Eu acho também que essa função de gatekeeper, se a gente for pensar, assim, ao longo da história, antes da internet, né, tivemos grandes cientistas que foram divulgadores também, né? Tem Carl Sagan, tem o José Reis aqui no Brasil, né? Que teve uma coluna na Folha de São Paulo por muitos anos. Então a gente tem esse tipo de exemplo, né? Com a internet e a internet 2.0, né? Que está lá atrás, mas que quando qualquer um passou a produzir conteúdo, porque antes a internet você só entrava e via, né? Era uma coisa digital, você lia coisa, mas você não interagia, né? Você não interagia primeiro. Depois passou a interagir e hoje qualquer um pode produzir conteúdo e todo mundo produz conteúdo, seja postando alguma coisa na sua rede social, para o seu círculo de amigos, ou tem gente, muita gente que ganha vida com isso hoje, que são os influenciadores digitais de uma forma geral, né? Tem gente que é de moda, de, sei lá, de estilo saudável, de fitness, não sei o que lá, estão produzindo conteúdo, enfim... pessoas se interessam e ganham a vida com isso. E agora, assim, mas está muito recente, que os cientistas passaram a ocupar, alguns pouquíssimos, né, passaram a ocupar esse espaço também. Então, se a gente for pegar o exemplo do Átila, ele já era youtuber antes da agora, né, de ter explodido. Ele já era um cientista que daí virou youtuber e passou a fazer isso. Então ele fala de ciência, falava no canal dele, né, de assuntos gerais. E com a pandemia ele estourou. Ele já tinha esse preparo de comunicador, né? Ele já vinha fazendo isso antes. Então, eu acho que ele é um bom exemplo. Já era alfabetizado, já era um alfabetizado. A gente tem o Pirula também, né? Que tem milhões de seguidores e que fala, ele é um pesquisador, mas que, né, que faz mais que, mas que fala também de vários assuntos de ciência, não só como dele, porque ele entende esse processo, ele já passou por isso também. E agora a gente tem que ver esse lado dos cientistas quererem ou não falar. A gente tem alguns aspectos, né? Um deles é que o cientista, muita gente fala, o meu trabalho vai até o paper. Eu não sou obrigado a divulgar depois, e de fato não é. Né? O cientista brasileiro, além de ele fazer ciência, ele dá aula, ele orienta, ele faz papel administrativo do laboratório, né? Daí falar que ele vire o influenciador digital também é meio que too much, né? Mas existem outras formas, como a Regiane estava falando, né? Você não precisa ter o teu próprio canal no YouTube ou o teu próprio blog, né? Tá cheio de projetos de pesquisa que tem aquela verba para divulgação que faz um blog que ninguém lê. Então também não adianta, né? A gente tem que pensar em avaliação de impacto, né, dessas medidas de comunicação, porque você está gastando dinheiro com isso, né? Então eu acho que tem várias formas que o cientista pode divulgar o seu trabalho, pode ser sendo fonte para uma entrevista, mas também isso exige um preparo, que nenhum cientista tem essa formação. Na minha formação científica, eu não aprendi em momento nenhum, só quando eu fui fazer pós em jornalismo, né? Que aí também não daria, mas ninguém tem esse tipo de preparo, né? Um mínimo de media training, nem que seja para entender a dinâmica do jornalismo, né? Para entender que quando o jornalista entra em contato, não adianta o pesquisador usar o mesmo timing da ciência e falar, tá bom, daqui 2 semanas a gente conversa. Não, daqui 2 semanas aquela matéria ou já vai ter caído ou vai ter sido publicado com outra pessoa falando no assunto, né? Então, o timing é muito diferente. O que falar, né? Não adianta, isso já aconteceu comigo pessoalmente, né? Marcar entrevista com um pesquisador e ele falar, tá bom, segue minha tese de doutorado para você dar uma lida antes da gente conversar. Não existe isso, sabe? Ou leia o meu paper, né? O jornalista até pode ler, mas não é com a mesma fluência que um pesquisador. Então, vai ser pouco útil e vai gastar tempo de todo mundo com pouca produtividade. Então, acho que esse tipo de treinamento é interessante que se tenha.